Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Minha Lição de Hoje. O tema desta terça-feira, 5 de maio, é a Bíblia e a cultura. Nós já vimos anteriormente que as Escrituras foram feitas em uma cultura completamente diferente da nossa, em um contexto hebraico completamente distinto do que vivemos hoje. Filosofia diferente, um formato diferente e pensamentos diferentes em relação ao que vivemos no século XXI. A pergunta que nos resta é: será que a Bíblia ela é culturalmente possível a ser aceita hoje? Será que ela transcende o tempo, os valores e o espaço do que ela foi escrita há tanto tempo atrás? Se essas perguntas tiverem respostas negativas, a Bíblia então perderia o seu valor. Contudo, nós sabemos que ela não perde, pelo fato de que a Bíblia tem uma fonte superior, tem uma fonte transcendental, que é o próprio Deus. Deus se revelou ao homem naquela cultura, mas a sua palavra ela é eterna. Ela pode ser entendida, aceita e vivida em qualquer tempo da história, em qualquer momento em que o ser humano e a humanidade estejam. O discurso do apóstolo Paulo em Atenas é um exemplo disto. Usando a estátua ao Deus desconhecido do povo grego, lá em Atenas, como uma ponte de contato para revelar a Cristo àquelas pessoas. O principal argumento do apóstolo Paulo foi que, apesar de todos serem culturalmente muito diferentes, de acordo com a Bíblia, há um elo comum que une todas as pessoas, apesar das suas diferenças culturais. Isso porque Deus criou toda a humanidade. E a nossa pecaminosidade precisa de um Salvador. Nós precisamos de alguém para nos tirar dessa situação. E ele apresentou Cristo como solução para este problema. Deus está em todas as culturas. De alguma forma, as pessoas buscam algo para adorar, para entender como Deus. Esta ideia é apresentada no livro O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Este livro mostra que todas as culturas buscam o transcendente, algo superior para adorar e para apontar como Criador. Por isso, que a revelação específica que é a palavra de Deus pode ser apresentada a estas culturas, mostrando que aquilo que elas têm como cultura local é revelado no próprio Deus. Exatamente o que aconteceu em Atos 17, versículo 23, quando Paulo diz: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar do qual está inscrito, ao Deus desconhecido. E agora Paulo aponta: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por isso que a cultura pode revelar a Deus, e nós podemos apontar a Bíblia como algo vigente para aquele momento e fazer este ponto de contato entre o que a cultura reconhece e o que nós reconhecemos como verdadeiro e superior, que é o próprio Deus e a sua palavra. A Bíblia e sua essência não podem ser limitadas pelo tempo e pelo espaço em que foram escritas. Ela se mostra ainda hoje relevante, verdadeira e atual para a nossa fé e para a nossa prática, tendo a mesma força para a qual foi endereçada inicialmente quando foi escrita. Obrigado por ouvir o nosso podcast, um abraço e até o próximo. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.